Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas metas de leitura pra fevereiro. Antes de mais nada, já que a semana de vídeos todo dia de janeiro fez um super sucesso, vocês adoraram, decidi fazer de novo, então agora a gente vai ter mais uma semana de vídeo todo dia. Fiquem atentos então que a gente vai ter conteúdo novo de segunda a sexta aqui no canal durante essa semana. Pra começar, eu vou apresentar pra vocês os livros que eu pretendo ler então em fevereiro. Ainda bem, em janeiro eu consegui dar um gás nas minhas leituras e basicamente li todos os livros que eu precisava, que estavam pendentes. Só faltou uma leitura, que foi o Corte de Asas e Ruínas, que como eu acabei lendo alguns outros livros que não estavam na lista, esse ficou de fora por causa do tamanho dele, mas já pretendo eliminar logo agora no começo de fevereiro essa leitura pra poder me dedicar a outras, que são as que eu vou mostrar pra vocês. Um romance contemporâneo Young Adult que eu pretendo fazer a leitura são Sonhos em Flor. Esse livro ele é uma espécie de continuação de Essa Luz Tão Brilhante. Eu não sabia, né, que ele tinha essa ligação com outro livro quando eu solicitei esse aqui pra ler, mas aí eu já vi que dá pra você fazer a leitura dos livros separadamente, então mesmo sem ter lido Essa Luz Tão Brilhante, dá pra ler Os Sonhos em Flor. A ligação é que a protagonista aqui, ela é irmã de um dos personagens do primeiro livro. Aqui a gente conhece a história da Eden, que tem o sonho de ser uma bailarina, e ela luta bastante, então, pra conquistar esse objetivo na vida dela. Porém, as coisas começam a ruir quando várias coisas de ruim acontecem de uma vez. Primeiro, ela não consegue, né, passar num teste muito importante para um balé que ela quer participar. Depois, ela acaba descobrindo que o irmão dela e a melhor amiga estão namorando escondidos, né, namorando pelas costas dela. E mais do que tudo, ela acaba sofrendo um acidente e passa por uma situação de quase morte que quando ela retorna faz com que ela passe a ter experiências um pouco diferentes. Ela passa a ter algumas visões e aí ela não sabe, né, se essas coisas são da cabeça dela, se elas estão acontecendo ou não. Um romance de época que me chamou muito a atenção porque ele me lembrou meu livro favorito da Jane Austen, que é Persuasão. É o Mais Lindo que a Lua, da Julia Quinn, que é o primeiro livro da série das Irmãs Lindon. Aqui a gente vai conhecer a história do Robert e da Victoria, que se apaixonaram à primeira vista, viveram todo esse romance super intenso assim que se conheceram, mas as famílias deles eram contra essa união. Eles planejaram fugir juntos, mas não deu certo, então eles acabaram se separando. 7 anos depois, os dois ainda carregam muitas mágoas, né, de tudo isso que aconteceu entre eles, e quando eles se reencontram, eles descobrem que ainda mexem demais um com o outro. Porém, o Robert acaba fazendo uma proposta nem um pouco legal pra Victoria. Ele propõe pra ela, então, que ela seja a amante dele. E ela sabe que mesmo sendo apaixonada por ele, a dignidade dela não vale esse preço, mas ele continua ali tentando fazer com que ela seja dele. Um romance histórico que eu tô louca pra fazer a leitura é o 1943, da Luciana Klanovics. A autora entrou em contato, então, pra fazer a leitura do livro dela. A história vai se passar em meio à Segunda Guerra Mundial, na França. Vai contar a história da Maria, que é uma filha de diplomatas brasileiros. Como eu disse, a história se passa em meio, né, aos anos da Segunda Guerra Mundial. A forma que a personagem encontra de sobreviver ali, então, é cantando em um bar. E ela vai conhecer um homem por quem ela vai se apaixonar, que vai mexer muito ali com ela. E ela vai descobrir depois que esse homem é um espião. Os nazistas vão ficar de olho nessa relação entre eles, até que eles acabam sendo separados. Ela se torna prisioneira de guerra, né, dos alemães, e a história vai se desenrolar a partir daí. Quero ler também 2 thrillers Young Adults, cujas premissas chamaram bastante minha atenção. Um deles é o Wink Pop Midnight, que vai contar a história de 3 adolescentes diferentes. A Wink é a garota que acabou de chegar ali na cidade, é nova na vizinhança, é ruiva, tem sardas, tem algumas coisas que parece que são estranhas ali ao redor dela. A Pop é a garota, então, que é a rainha do ensino médio, aquela que é a rainha do baile, a garota super popular. E o Midnight é um garoto super doce, jovem, que vai ficar entre as duas ali. A história dessas 3 personagens vai se interligar quando algo de muito ruim vai acontecer. Porém, ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu, ou será que alguém sabe, tem alguém mentindo? Então vai ter todo esse mistério rondando esse acontecimento. Também nessa premissa de segredos, mistérios e jovens interligados, Um de Nós Está Mentindo, que foi o livro que vocês pediram, né, que eu fizesse a leitura quando eu fiz o unboxing do Grupo Editorial Record. Aqui a gente tem a história de 5 jovens que vão parar em detenção. Um dos jovens ameaça contar segredos sobre todos os outros ali, e esse mesmo jovem que fez essa ameaça acaba morrendo. E aí surge aquela dúvida como que os outros
outros 4 estão envolvidos, quem que tá mentindo, quem que tá escondendo alguma coisa com relação a esses acontecimentos. Outro livro que eu pretendo fazer a leitura, eu não vou contar qual é o livro, mas é um tiquilite, então pro desafio Fuxicando sobre tiquilites, no último vídeo do desafio eu sorteei o item que eu ia cumprir esse mês, e o item que eu sorteei foi ler um livro que você tem dúvidas se é ou não um tiquilite. Eu já escolhi que leitura eu vou fazer pra cumprir esse item, mas eu ainda não vou contar pra vocês pra manter o mistério e vocês descobrirem quando eu postar o vídeo no final do mês. E aí 2 livros que eu pretendo já ler pra faculdade, minhas aulas voltam no começo do mês, mas eu quero adiantar essas leituras. Eu tenho 4 leituras obrigatórias pra essa matéria, que são leituras do canon, livros que pertencem então ao cânone britânico, são livros do século 18 e 19. São 4 leituras obrigatórias e 3 opcionais. Dos 4 obrigatórios, na realidade, eu já li 3 em português, mas eu quero fazer a releitura agora em inglês, já que a matéria é ministrada em inglês. Um deles, então, é o Wuthering Heights, da Emily Brontë, então Morro dos Ventos Uivantes, livro que eu li no final de 2010, comecinho de 2011, e eu pretendo fazer a releitura, então, agora em inglês. E o livro desses 4 obrigatórios que eu ainda não li é o Sentimental Journey, do Laurence Sterne. O livro originalmente era para ser publicado em 2 volumes, em que ele relataria, né, as viagens aqui do protagonista para França e para Itália, só que o Sterne acabou morrendo antes de publicar o 2º volume. Então, apesar da obra, né, se chamar Sentimental Journey Through France and Italy, a parte da Itália não existe. Em português foi publicado como Viagem Sentimental, se eu não me engano, e o livro é muito importante porque ele foi considerado um dos primeiros, né, a consolidar esse gênero narrativos, né, de viagens, e ele vai narrando as impressões do protagonista, né, conforme os locais que ele vai passando, e tem um aspecto também subjetivo muito importante na trama. Contem pra mim o que vocês pretendem ler em fevereiro, se vocês fizeram ou não uma meta de leitura pra esse mês, e não deixem também de comentar que livros aqui que eu comentei que chamaram a atenção de vocês. E já sabe, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação, convida seus amigos pra conhecerem aqui o canal. Se você é novo por aqui, tá chegando agora, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até amanhã!